Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, chegamos então a mais uma live. Hoje nossa live número 177, já são 177 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Hoje, quinta-feira, dia 6 de junho, 7 horas da manhã. Lembrando que atualmente as nossas lives são de segunda a sexta, então nesse horário das 7 horas da manhã atualmente aqui. Então eu vou estar avisando depois quando a gente voltar a ter um horário fixo, né? Agora que a gente está retornando às atividades, né? Então essa live hoje vai ser uma live curta, mas eu acredito que traz uma mensagem muito importante para a gente aplicar no nosso dia a dia. Eu quero começar essa live de hoje compartilhando um texto bem curtinho. Eu não costumo ficar lendo textos durante a live, mas é um texto bem curto que eu acredito que vai ser suporte no que eu quero trazer aqui hoje, né? Então, esse texto eu tive acesso a uma aula do professor Olavo, e ele diz mais ou menos o seguinte, né? Eu anotei aqui rapidinho, mas o importante é a gente entender a mensagem que ele traz, né? Esse texto ele diz o seguinte: tudo em volta induz à loucura, ao infantilismo e à exasperação imaginativa. Tomem consciência desta infecção moral e lutem pelo seu equilíbrio, pela maturidade e pela sua lucidez. Prometam pela sua lucidez. E aí depois ele fala: contra isso somente o estudo não basta. Prometam também a si mesmos ter como ideal a normalidade, a centralidade, a ser uma personalidade bem estruturada e serena em meio à tempestade, prontas para vencer todos os obstáculos com a ajuda de Deus e de mais ninguém. Prometam ser e não apenas pedir, obter, sentir e desfrutar. Depois ele continua assim um pouco mais o texto, mas eu acho que essa partezinha já é suficiente para o que eu quero trazer aqui hoje, né? É óbvio que quem está minimamente atento à vida, principalmente aqui, quando a gente está aqui dentro das redes sociais, fica fácil da gente observar que hoje em dia existe muita dessa coisa, né, que é trazida no começo do texto, né? Esse infantilismo, essa loucura, essa exasperação imaginativa. Parece que tudo vira reação, né? Parece que hoje não se olha mais para as coisas através do nosso intelecto, né? A gente não para mais para olhar para a verdade das coisas. Parece que tudo hoje, né, discussão entre famosos, briga política, tudo virou algo mais ou menos assim, ó. Se eu simpatizo, eu vou defender. Se eu tenho uma antipatia, eu vou atacar, né? Então, não é mais uma coisa que eu estou olhando para a verdade das coisas, né? Simplesmente, se eu simpatizo com alguém, se um dia eu levantei uma bandeira por aquela pessoa, ou por aquele político, ou por aquele atleta, parece que eu tenho que passar a minha vida toda defendendo ou passando pano se aquela pessoa faz uma coisa errada. Do outro lado, se é alguém que eu tenho uma antipatia, eu também não olho mais para os fatos. E além de não olhar, parece que eu tenho uma obrigação de ficar atacando, de ficar ali dando o meu palpite, meu pitaco, a minha opinião para querer denegrir aquela pessoa, para querer diminuir ela. Então esse é o que traz nesse começo do texto, né? Tudo em volta induz à loucura, ao infantilismo, a essa exasperação imaginativa. Parece que tudo é reativo, né? A gente olha os comentários das redes sociais, né? Principalmente nesse contexto que a gente viveu agora aqui das enchentes, né? Então é uma loucura, assim, vem uma postagem lá, o atleta tal, ou o político, não sei mais quem lá, o artista, fez uma doação de não sei quantos milhões para as enchentes do Rio Grande do Sul. Aí você para e olha os comentários e a pessoa: mas o fulano doou não sei quanto a mais. Mas esse aí tá fazendo para querer se aparecer. E aí vira uma coisa assim, né? Essa loucura, assim, que tipo, como se, né, o fato de alguém ter doado mais, ou o fato de se a pessoa tá fazendo para se promover ou não, fosse invalidar o bem que aquilo ali vai causar na vida de alguém que vai receber aquela doação. Então é mais ou menos disso assim que o texto trata nesse começo, né? Parece que tudo em volta induz a essa loucura, a esse infantilismo, a essa exasperação. Tudo vira essa coisa reativa, né? Então, no fim das contas, é isso que o texto traz. Quando a gente se coloca também nesse tipo de contexto,
quando nós nos tornamos pessoas também assim, a gente acaba fazendo parte desse infantilismo, dessa exasperação. E o que o texto quer trazer é que a gente não acabe nós também fazendo parte disso, né? E que ainda que a gente viva em meio a toda essa loucura, todo esse infantilismo, a gente consiga manter o nosso equilíbrio, a gente consiga tomar consciência dessa infecção moral e que a gente lute. Por isso que ele fala, lutem 3 vezes, né? Que é para que a gente lute triplique as nossas forças para lutar por esse equilíbrio, né? Por essa maturidade, por essa lucidez mesmo em meio a tudo isso, né? Então eu trouxe aqui 2 pontos que eu acredito que hoje, né, colaborem, né? 2 coisas que são muito disseminadas por aí, que acabem colaborando para que a gente muitas vezes entre nessa onda e perca esse nosso centro, perca esse nosso ideal de buscar realmente ser uma pessoa com uma personalidade bem estruturada, né? Sereno em meio à tempestade, como o texto fala, né? Uma das coisas, e aí assim, são 2 coisas que são muito disseminadas por aí, e o que eu quero trazer é justamente o contrário dessa onda, né, que é falado por aí. A primeira delas existe uma certa bandeira que diz mais ou menos assim, que faz com que a gente imagine que o universo ele vai ser moldado pelas nossas crenças e pelos nossos desejos, né? Existe uma grande corrente por aí que fica falando isso, né? Que pra gente é como se a gente pudesse imaginar que o universo, como num passe de mágica, ele vai acabar se moldando, se transfigurando para as nossas crenças e para os nossos desejos. E aí quando eu fico, quando a minha mentalidade está setada nisso, né? Eu vejo as coisas acontecendo externamente, e quando isso não sai do jeito que eu quero, quando alguém não está vivendo aquilo que eu acredito, quando alguém tem uma opinião divergente, quando alguém está ali e eu não simpatizo, eu tenho essa reação de querer ficar atacando. Afinal, o mundo precisa ser moldado, né, às minhas crenças e aos meus desejos. Então, se isso não está acontecendo, cadê esse mundo que não se transfigura para mim? Cadê esse mundo que não se adapta, né, àquilo que eu estou imaginando, àquilo que eu estou crendo, àquilo que eu estou desejando? E aí, muitas vezes, isso contribui para essa loucura, né? Por imaginarmos que o mundo vai se moldar às minhas crenças e os meus desejos. Então, toda vez que eu tenho na minha frente algo que vai ao contrário disso, algo que não contribui, eu não olho mais para isso com inteligência, eu não busco mais a verdade das coisas, eu acabo me tornando essa pessoa infantil, essa pessoa exasperada, né? Que eu tenho uma imaginação ali, o meu imaginário já está todo afetado e eu reajo contra a minha antipatia ou a favor da minha simpatia, né? Eu não olho mais para a verdade das coisas com inteligência, eu não me debruço mais, né? Olha, se a gente for realmente, sinceramente, francamente falando, se a gente for parar para pensar, raras são as coisas no nosso dia a dia que a gente é chamado para dar opinião. Se a gente for ver mesmo, pouquíssimas coisas nós somos chamados no nosso dia a dia a dar opinião, né? Às vezes é alguma coisa no nosso trabalho, às vezes é alguma tarefa do nosso trabalho, às vezes é quando alguém nos pede um feedback, quando um amigo quer um conselho, aí nós somos chamados. Mas parece que a vida tem virado assim, né? Eu tenho que passar 100% do meu dia dando opinião ou dando pitaco sobre alguma coisa, né? E a gente também acaba entrando muitas vezes nessa onda se a gente não luta por isso que o texto fala, né? Que é lutar por essa consciência, pelo nosso equilíbrio, pela maturidade, pela nossa lucidez. Esse é um dos pontos que eu acredito que colabora muito para isso, e é uma coisa que a gente vai sendo ali afetado e não percebe, né? Que é essa coisa de imaginar que o universo vai do dia para a noite ser moldado pelas nossas crenças e pelos nossos desejos. E a segunda coisa, que aí também é outra coisa também que vai parecer assim muito contrário assim, do que a gente vê no nosso dia a dia, que é aquela coisa que a gente vê por aí do tipo assim, ó, como a sua vida vai ser daqui a 3 anos, como a sua vida vai ser daqui a 5 anos, eu estou construindo a minha vida para daqui a 10 anos. Vamos fazer um parêntese aqui. Isso tem um lado muito positivo, sim. Eu acredito que exatamente no nosso agora, a gente está plantando aquilo que a gente tem a possibilidade de colher num futuro próximo, sabe? Sei lá, às vezes algumas coisas daqui 3, daqui 5, daqui 10 anos. Eu não estou invalidando a importância disso. O problema é que às vezes a gente enxerga essa questão de daqui a 3, daqui a 5, daqui a 10, né, do foco no longo prazo, que muitas vezes eu inclusive falo aqui, né?
Se a gente fica olhando e dando um valor grandioso só para isso, o dia que eu agora, por exemplo, estou fazendo faculdade de psicologia, né? Então eu fico pensando, o dia que eu me formar psicólogo. Se eu fico olhando só para isso, né, com uma certa ansiedade, com uma certa angústia, eu perco no fim das contas dos dois únicos momentos, né, que eu acredito que os nossos atos deveriam ser dirigidos. E eu digo isso, não é uma coisa que a gente vai olhar no primeiro instante e dizer, poxa vida, eu acho que é realmente isso. Isso talvez seja um pouco, né, contrário assim, do que a gente vê por aí dessa ideia do daqui 3, daqui 5, daqui 10 anos. Que é os dois momentos, que é o nosso momento presente, que é o nosso agora, né? O agora, isso eu repito bastante aqui, né? O agora na vida do ser humano é tudo. Por quê? Porque por mais que a gente planeje a nossa vida para daqui 3, daqui 5, daqui 10 anos, é somente no agora que eu consigo prestar um bom serviço, é somente no agora que eu consigo dar um sorriso, é somente no agora que eu consigo fazer uma oração, é somente agora que eu consigo tratar alguns assuntos com seriedade, que eu consigo dar um olhar profundo. Existe um modo, né, uma frase do Luiz Lavelli, que é um filósofo suíço, que ele diz assim, existe um estado de instalação no mundo chamado presença. Existe um estado de instalação no mundo chamado presença. E essa presença faz com que este agora seja um dos dois momentos que unicamente importam na nossa vida, que é este agora, e o outro momento, que aí é um momento que ninguém fala, que aí é um momento que todo mundo foge, que todo mundo corre, que ninguém quer falar, no fim das contas, que é quando aquela cortina da nossa vida começa a se fechar. É o maior desespero, no fim das contas, da maioria das pessoas, no fim das contas, que por mais que ela alcance todos os seus objetivos na vida, por mais que ela conquiste tudo que ela deseja, por mais que a sua imaginação, né, o mundo, por mais que o universo se molde às suas crenças, aos seus desejos, existe dentro de cada ser humano, no fim das contas, um desespero, que é quando pensa naquele momento em que as cortinas vão ser fechadas. Só que esse momento em que a cortina se fecha, que é o momento derradeiro, que é o momento do nosso fim, que a gente não sabe quando vai ser, esse momento que é a morte, ele só vai chegar repleto de vida. Esse momento ele só vai ter vida, né? Parece meio contraditório, mas eu sei que se a gente analisar profundamente tem muito sentido no que eu estou falando aqui, muito importante para a gente aplicar na nossa vida. Só vai ter vida no nosso momento final, só vai ter vida no momento da nossa morte, se eu conseguir preencher esses momentos presentes, esses agoras, com intensidade e presença. Quando eu não desperdiço esse momento presente, quando eu uso esse momento que eu tenho aqui agora, é somente isso, somente fazendo, somente tocando, somente levando a minha vida assim, exatamente dessa forma, é que eu não preciso mais me preocupar com o que a minha vida vai ser daqui 3 anos, o que a minha vida vai ser daqui 5 anos, o que a minha vida vai ser daqui 10 anos, né? Eu simplesmente faço bem feito aquilo que a minha circunstância está pedindo, né? Eu procuro me manter sereno em meio à tormenta, em meio a todas essas exasperações, a esse infantilismo, e aí sim eu sei que eu estou construindo algo realmente de valor que vai fazer com que naquela hora derradeira, que é o segundo momento que mais importa, eu consiga preencher a minha vida de sentido, e ao invés de olhar para esse momento com desespero, eu olho com a consciência de quem está realmente fazendo o que precisava ser feito, o que esse momento pede, né? Que é o tempo presente. É somente neste tempo presente que a gente tem como se converter. É somente nesse tempo presente que a gente tem como servir, como dar a nossa vida a alguém que a gente ama. É somente nesse momento presente que a gente consegue amar, que a gente consegue sorrir. Não é amanhã, não é depois, não é daqui 2 anos, não é daqui 5 anos, é agora. Se a gente consegue fazer isso, a gente dá vida, a gente consegue direcionar os nossos atos para esses 2 momentos, né? Por isso que eu larguei nessa coisa, né? No coaching a gente tinha muito isso, né? Como você planeja a sua vida daqui 5 anos, daqui 10 anos. Hoje eu procuro, não estou falando que eu consigo fazer isso 100% do tempo, mas quando eu tenho os meus momentos de consciência, eu procuro levar a minha vida mais ou menos assim. Esses atos que eu estou realizando agora, essa live que eu estou realizando agora, ela tem sentido para esse momento presente e para o dia que eu não estiver mais aqui? Então eu vou fazer, e vou fazer bem feito.
Eu não estou olhando o que isso vai me levar para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Eu nem sei se eu vou estar aqui. Mas isso que eu estou fazendo exatamente agora, né? Eu deveria estar fazendo exatamente da forma que eu estou fazendo, e isso vai trazer algum sentido para o momento derradeiro, para quando a cortina fechar. Então, perfeito, então eu vou fazer. É nesse sentido que eu estou trazendo esse tema, né? Porque a gente olhe para esses dois tempos e pare um pouco com essa coisa, né? Do que eu vou ser daqui a 5, daqui a 10 anos. Que bom, a gente tem que planejar e que bom que esse tempo chegue. Mas se a gente não olha para esses dois momentos, como diz no final da oração, né? Independente da religião que a gente tem, mas na oração da Ave Maria, né? Aquilo ali tem um sentido simbólico, né? Agora e na hora da nossa morte. Amém, né? Livrai-nos, né? Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. É óbvio, é porque esses são os dois únicos tempos que importam no fim das contas. O que eu estou fazendo agora e na hora que eu saio dessa matéria e talvez possa ter a possibilidade de viver aí numa eternidade, independente do que tu crê ou não. São os dois momentos que importam. Então que a gente abandone essa coisa, né? Essa coisa do imaginar que o universo vai ser moldado pelas nossas crenças e pelos nossos desejos, e que a gente abandone também um pouco essa ideia, né, que eu só vou fazer pensando daqui 5 anos, daqui 3 anos, daqui 10 anos, que a gente foque no nosso momento presente e o que eu quero que a minha vida tenha sido no momento em que eu não estiver mais aqui. Aí sim a gente consegue sair um pouco dessa exasperação, dessa loucura, desse infantilismo do qual o texto que eu trouxe aqui no começo da live nos traz, do meu grande querido professor Olavo, que já se foi, mas que deixou aí um grande legado aí para todos nós. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa live de hoje, a live número 177. Espero que tenham gostado. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para a nossa live número 178. Um grande beijo a todos que participaram. Ju Ribeiro chegou no final, grande Beth, minha amiga, obrigado pela presença. Jéssica Coelho, que bom te ter de volta aqui também. Um grande beijo a todos, uma ótima quinta-feira, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.